Boa noite, eu sou o João Vitor. Boa noite, eu sou o Leonardo. Boa noite, sou o Gabriel. E nesse vídeo a gente vai apresentar um pouco sobre o sistema operacional Ubuntu. A gente vai estar abordando aí as características dele, como funciona a estrutura dele, coisas sobre o sistema operacional Ubuntu. É isso aí, fiquem com o vídeo. O Ubuntu tem como base o kernel Linux, que é o que controla todo o hardware do computador. Ele controla a memória, controla a CPU, todo o hardware do computador é todo controlado pelo kernel Linux. No kernel a gente tem o systemd. Ele é como se fosse um controlador geral. Ele controla os serviços iniciais, ele inicia o sistema, ele faz as funções gerais, assim dizer. Agora, a instalação de programas acontece de duas maneiras. O apt, que instala pacotes tradicionais, .deb, e o snap, que instala pacotes independentes e dessa forma tem mais segurança. E essa arquitetura modular do Ubuntu permite que ele seja usado tanto em desktops quanto em, por exemplo, serviços embarcados ou servidores. O Ubuntu usa o CFS, que funciona como escalador de tempo dos processos para o kernel Linux. Esse CFS ele dá uma fatia de tempo justa para todos os processos que estão operando na CPU. Ele meio que é quem controla quanto tempo cada processo deve receber. O CFS usa uma estrutura chamada Edge Black Tree, que é como se fosse uma fila muito bem organizada, e é através dessa fila que ele define quais os processos que devem receber tempo e tudo mais. O Ubuntu também usa o systemd juntamente com cgroups, que controlam, né? Essas duas coisas servem para controlar o tempo de uso dos dispositivos, né, do hardware, dos dispositivos de in-out, né, entrada e saída, e dessa forma ele também dá uma otimizada nisso, né, na parte de quanto de memória tal coisa pode consumir. Então, falando um pouco sobre a memória do Ubuntu, ela funciona como? Ela funciona em partes. Cada processo ocupa uma parte dessa memória. Tem uma questão que ela usa a memória virtual, ou seja, mesmo se a memória RAM acabar o armazenamento dela, ela usa uma parte do disco chamado swap, que é basicamente uma parte reservada, usada para a memória virtual. Então enche na memória RAM, ela joga para o disco. É necessário usar aquela parte que está no disco, ela busca do disco e joga na memória RAM. É basicamente isso a memória virtual. Para decidir o que vai sair da memória RAM, ela usa dois métodos principais. O primeiro dele é o LRU melhorado, que basicamente ele tira da memória RAM o último usado recentemente. Então ele meio que prioriza os processos utilizados recentemente e não tira esses processos da memória RAM. Ele sempre tenta deixar esses processos usados, porque esses processos que foram usados recentemente eles têm mais chance de ser usados de novo. Então tem um outro parâmetro chamado swapness, que ele basicamente controla o quanto de memória vai ser passado para o swap e passado para a memória. O quanto vai ter essa troca, ele é usado esse parâmetro também. Então, quando a memória RAM está muito cheia, muito sobrecarregada, o Ubuntu ele utiliza um método chamado OOM Killer, que ele basicamente identifica o processo que está mais ocupando a memória, está mais prejudicando o computador e tenta eliminar esse processo para liberar um pouco mais de espaço, deixar o sistema com mais folga. Então, falando um pouco sobre entrada e saída no Ubuntu, basicamente ele vai passar por vários processos, né? E daí para escrita e leitura de um arquivo, ele passa pelo Virtual File System, que basicamente esse processo ele vai dizer qual drive ele vai mandar esse processo, qual drive vai ser usado no processo. Então, para melhorar o desempenho, o Ubuntu ele usa um algoritmo chamado In-Out Scheduler, que ele basicamente funciona de várias formas. O mkdeadline ele basicamente prioriza o tempo de resposta. O BFQ ele vai dividir a memória do disco de forma justa para todos os processos. O Kyber, que ele é muito usado em SSDs modernos com baixa latência, e o None, que basicamente é nada, ele é usado em NMVA, que ele já tem uma eficiência interna mais avançada.
e esses algoritmos que meio que controlam a eficiência do processo das coisas. Esses algoritmos garantem eficiência, rapidez e velocidade, principalmente em servidores são usados. Um pouco sobre o sistema de arquivos, a gestão de sistema de arquivos, e basicamente a gente tem alguns tipos que são bem comuns e que são mais usados no sistema operacional Ubuntu, que é baseado no kernel Linux. A gente tem o ext4, o BTRFS e mais alguns outros tipos de sistema de arquivos dentro do sistema operacional. Então no Ubuntu o sistema de arquivos padrão é o ext4. Basicamente ele é rápido, seguro e ele usa journaling, que é como se fosse uma espécie de jornal mesmo ou uma agenda em que tudo que é alterado a gente primeiro anota e depois a gente grava de verdade no disco. Outro sistema de arquivos então que a gente também tem é o BTRFS, que basicamente ele é capaz de fazer snapshots instantâneos e também a verificação de dados. Outra tecnologia também muito usada no sistema de arquivos do Ubuntu, que pode ser tanto para servidor quanto para uso pessoal e por aí vai, é o LVM, que basicamente permite que a gente aumente ou diminua o volume de dados sem de fato ter que alterar os dados. Então é como se a gente tivesse uma prateleira que a gente pode pegar os dados e ir reorganizando ele. Por exemplo, um item nessa prateleira pode vir para cá, o daqui pode ir para lá e vai reorganizando tudo. Falando um pouco de segurança, a gente tem o mais comum, o mais tradicional, que usa o do próprio kernel Linux, que é basicamente permissões de escrita, leitura e permissões para grupos ou usuários. Além do sistema padrão de segurança, que seria o do kernel Linux, o Ubuntu também tem um específico que seria o AppArmor, que basicamente ele funcionaria, usando uma analogia aqui, ele funcionaria como guardas, em que cada programa a gente tem uma espécie de perfil. Então os guardas que vão fazer se o programa ele pode ler ou não, ele pode escrever ou não, pode executar ou não, e vai indo nessa ordem. Outro sistema de segurança que a gente tem no Ubuntu seria o AppArmor, que ele funciona aqui, usando uma analogia, ele funciona basicamente como uma espécie de guarda especializado, que cada programa recebe um perfil e o AppArmor ele vai dizer quais recursos aquele programa pode acessar, quais pastas ele pode modificar, ou pode acessar, ou pode ler, e por aí vai. No Ubuntu a gente também tem o UFW, que basicamente é um firewall bem simples que a gente pode barrar ou deixar o acesso para criar regras de proteção. O exemplo de comando seria o UFW allow e o UFW deny. E por fim a gente também tem o sistema Snap, que foi falado anteriormente, que mantém cada aplicativo em caixas protegidas, evitando assim que um aplicativo só ou um programa só comprometa todo o sistema em questão da segurança do sistema operacional. E aí pessoal, passando aqui no final do vídeo então, só para inteirar que as referências que a gente pegou foi a documentação oficial do Ubuntu, alguns tutoriais do DigitalOcean, a wiki da comunidade do Ubuntu, entre várias outras, beleza? É nóis!